Fala pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. Eu aqui novamente, porque taurina é insistente, persistente, não desiste fácil. Para quem está acompanhando aí, pôde ver aí no meu canal, nos meus vídeos, que ontem eu fui, gravei 3 vídeos e eu falo pra caramba, 3 vídeos aí de 15, 20 minutos contando alguns acontecimentos e simplesmente estava com o microfone desligado. Porém hoje eu acabei de fazer um teste aqui, microfone ligado, para não ter ruídos, certo? E para não ficar no vácuo, o que será que ela falou ontem? Porque eu gesticulava no vídeo, né? Até brinquei aí, coloquei uma escrita lá que para saber o que eu falei ontem no vídeo, só quem sabe Libras, né? Porque eu gesticulava e quem sabe ler os lábios aí vai conseguir compreender o vídeo de ontem, porque áudio mesmo não estava saindo, tá? Mas voltei aqui e vou refazer, tá, os vídeos. Claro que não vai sair como saiu ontem, impossível a gente falar tudo da forma que eu falei ontem, tá? E assim, como diz uma professora e eu já ouvi outras pessoas falando, tá tudo bem, né? Olha, meu vício de linguagem no né. Tenho que parar, gente. Olha, desde criança, então assim, vocês não reparem se eu pecar nessa parte de ficar falando né, porque é um vício de linguagem que quem tem sabe como é difícil perder. Você fala sem perceber. Mas vamos lá. Gente, eu estava aqui ontem para passar um pouco de conhecimento, falar um pouco quem é a Elisângela, porque hoje em dia é tudo inteligência artificial. Você não sabe mais o que é verdade, o que é inteligência artificial, porque a inteligência artificial ela é muito boa, eu uso muito, tem me ajudado bastante. Mas às vezes você fica, será que é verdade? Será que ela está falando? Será que isso é real ou será que é inteligência artificial? Então, assim, vamos lá, tá? Gostaria, tá, de pedir para vocês aí, peço mesmo, pedir não é pecado, tá? O que é pecado é roubar e não poder carregar, né? Mas mesmo assim, vamos lá. Peço para vocês aqui me ajudarem, dando um joinha abaixo dos meus vídeos, fazendo algum comentário, fazendo alguma pergunta, tá? Alguma, sei lá, às vezes vocês têm uma curiosidade sobre a minha pessoa, quiserem me perguntar, tá? Deixa ali embaixo nos comentários, tá? Se vocês verem que o que eu vou falar no vídeo serve para alguém, porque eu vou contar aqui as minhas experiências de vida, tá? Então, assim, às vezes o que eu já passei ou o que eu estou passando, outra pessoa também deve estar passando pelo mesmo processo. E às vezes, só da gente ouvir alguém que às vezes está passando pela mesma dificuldade ou já passou, a gente já aprende muito, sabe? Então, às vezes o que eu vou falar aqui pode servir para alguém. Se você puder compartilhar o meu vídeo, eu vou ficar muito agradecida, tá? Coloquei aqui na minha cabeça, eu tenho esse canal aqui desde acho que é 2020, se eu não me engano, tá? Mas eu coloquei aqui na minha cabeça que eu vou focar mais aqui no meu canal, quero crescer aqui no YouTube, tá? De forma transparente, tá? E os meus vídeos que eu vou gravar aqui, falando um pouquinho aqui com vocês, eu sou arquiteta,
Me formei, não tem muito tempo, mas me formei também como bombeira civil. Fiz uma pós-graduação em Engenharia e Segurança do Trabalho. Gosto muito de estudar, tá? Sou viciada em estudar. Eu até brinco que quando eu era pequena, né? Na minha época lá, era muito difícil. O aprendizado, eu acho que muita gente talvez vai se identificar com o que eu vou falar agora. A gente ia para a escola, mas eram os pais também que pegavam ali na nossa orelha para ensinar a gente a fazer o nome, né? Dentro de casa. Então, assim, não tenho vergonha de dizer e até agradeço a minha mãe, mas assim, apanhei muito quando era criança para aprender a fazer meu nome, porque meu nome é comprido, né, gente? É Elisângela, né? Então, assim, Elisângela da Silva Siqueira. É um nome comprido. E os pais naquela época não eram igual os pais de hoje em dia, que para ensinar o filho tem ali aulinha particular, né? Hoje em dia o pai não pode dar um tapa no filho, tem os direitos humanos, tem essas coisas todas aí. E aí as crianças hoje em dia são mais rebeldes e tal, mas na minha época, tá, olha, não foi fácil não, apanhei muito para aprender a fazer o nome, para aprender as coisas da escola, né? E eu até costumo brincar, eu acho que eu fiquei com isso na cabeça, tá? Hoje em dia, às vezes eu falo com a minha mãe assim no telefone, eu tô aqui estudando, aí ela, menina, você tem que parar de estudar um pouco, você vai ficar doida, você estuda demais. Toda vez que eu tô falando com você, você está estudando, eu falo, mãe, a senhora quando era pequena falava para estudar. Agora que eu estudo, a senhora manda parar, não dá para entender mais as coisas, né? Você vê que, olha, esse vídeo aqui, já estou falando de outra coisa que que eu não falei ontem. Eu estava aqui para regravar o vídeo de ontem e já estou falando sobre outro assunto, tá? Mas assim, então já que eu mudei o assunto, eu vou regravar o vídeo falando sobre os 2, 3 assuntos de ontem, mas eu quero já deixar aqui com vocês assim, o que essa Elisângela vai falar? Eu quero dizer o seguinte, gente. Eu sou arquiteta, sou bombeira civil, fiz aí a pós-graduação em Engenharia e Segurança do Trabalho. Com fé em Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, logo, logo, tá? Vou começar a colocar em prática aí também a questão dos treinamentos de brigada de incêndio. Vou começar a ministrar aí com alguns parceiros treinamentos de brigada de incêndio, tá? E apesar de eu ser arquiteta, eu não quero ter um canal aqui robotizado, que eu vou chegar aqui e vou colocar projetos, vou colocar plantas de casa, ou venho aqui e venho falar, aqui eu fiz uma casa, fiz uma residência, quarto, sala, cozinha. Não. Eu quero fazer um canal assim, bem eclético, porque a gente é humano, tá? Nós somos humanos, então assim, nossa vida não é só trabalho, tá? É vício também, né? Tá, né? Então nossa vida não é só trabalho. E a gente aprende muito com a experiência do outro, por um problema que o outro passou, que ele compartilha com você, o que ele cometeu de erro, os erros, os acertos. E você aprende muito ouvindo. Eu tenho aprendido muito ouvindo aqui nas redes sociais, com diversos mentores. E a mesma coisa eu quero passar aqui para vocês. Eu quero que dos vídeos, eu quero que vocês peguem
o que eu vou falar aqui, os meus erros, os meus acertos, eu quero que vocês guardem isso para vocês, para que se um dia vocês vierem a passar pelo mesmo processo, vocês cometam menos erros do que eu cometi, certo? Então, assim, a intenção é essa, é ter um canal bem diversificado, falando aí da minha vida, dos meus erros, dos meus acertos, como que foi meu início de carreira, que a gente olha hoje em dia nas redes sociais, vê a pessoa lá no topo e a gente só enxerga o que a gente está vendo ali, mas você não, muitas das vezes você não tem acesso no que aquela pessoa passou lá no começo. Então, assim, eu até postei uma frase no Instagram que assim, mais ou menos assim, né? Quem é grande hoje, quem cresceu hoje já foi pequeno, certo? Mas para o vídeo não ficar longo, é isso, gente. Vou aqui compartilhar meus erros, meus acertos, minhas experiências, como eu comecei, certo? A vida da gente não é só problema, a vida da gente não é só alegria, a gente tem os nossos momentos não tão bons, outros bons. A vida da gente não é só estar aqui fazendo cara séria, falando de trabalho. Tem aquele momento que você sorri, tem aquele momento de alegria. Então eu quero compartilhar tudo isso com vocês, certo? Não é porque às vezes eu apareço aqui um pouco mais sorridente, falando de algo legal que aconteceu comigo, que eu não sou uma profissional séria. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, certo? Como já tentaram passar para mim assim, que eu deveria ser um pouco mais séria, né? Mas assim, se Deus me fez assim, eu vou tentar me mudar, eu vou conseguir, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, certo? Então, assim, nos próximos vídeos eu vou compartilhar aqui histórias de superação, de automotivação, perrengues que eu já passei na vida, certo? E eu tenho certeza que vai servir para alguém aí. E não deixa aí de compartilhar, de comentar, de fazer uma pergunta, me ajuda a crescer no YouTube. Mas ela quer monetizar. Quero monetizar sim. Mas eu não quero monetizar vindo aqui ensaiando coisas para o vídeo. Eu quero também passar conhecimento. Não sei tudo, estou sempre aprendendo alguma coisa. A gente nasce e morre sem saber tudo. Uma vez eu falei que quando a gente acha que sabe tudo, né, você começa já a esquecer, né? Assim, não sei tudo, mas eu vejo que hoje, graças a Deus, o patamar que eu cheguei, eu olho para trás, olho para o lado, eu vejo que tem gente que sabe menos do que eu. Então, assim, eu vou me vangloriar por isso, porque eu sei um pouquinho mais do que aquele, porque eu sei um pouquinho mais do que... Não, eu não vou me vangloriar. Porque se eu adquirir esse conhecimento que eu tenho hoje, não é mérito meu, tá? É mérito de Deus, que me fez uma pessoa de muita fé, e Ele que colocou esse conhecimento na minha cabeça. Então, assim, mais uma vez eu repito, não sei tudo, tá? Estou sempre aprendendo, mas por que não compartilhar um pouquinho do que eu sei com aquele que sabe um pouquinho menos do que eu, certo? Do jeito que a gente passa conhecimento, querendo que o outro aprenda algo, a gente também aprende com o outro, ok? Então é isso aí, gente. Um abraço, até o próximo vídeo.
E fiquem aqui, vão ter histórias de automotivação, vão ter histórias do meu trabalho, perrengues que eu já passei, certo? E é isso aí. Fiquem comigo, que eu acho que vocês vão gostar do meu canal. Eu acho que vai ser um canal assim, diferente do que vocês têm visto aí, ok? Fiquem comigo, ok? Não percam meus vídeos, por favor. E não esquece lá, não custa nada. Sempre falo, hoje você aplaude, amanhã você é aplaudido. O que custa você pegar, chegar lá, dar um joinha? Tem muita gente que vai lá, assiste, não comenta, não curte, não compartilha. Ah, faz isso não, beleza? Abraço, abraço a todos. Fiquem na paz de Deus.